Que a paz do Senhor esteja convosco. É um grande prazer, mais uma vez, poder estar aqui em comunhão com os irmãos para mais uma aula de EBD. E antes de iniciarmos, como de costume, vamos elevar a Deus uma pequena oração. Querido Deus, Pai das luzes, Pai de misericórdia, nós, neste momento, nos apresentamos perante a Tua face para que o Senhor venha nos abençoar, entronizar-se através do Teu Espírito Santo com cada um de nós, dar-nos força, Senhor Deus, para prosseguirmos na luta diária, que venhamos a ter confiança em Ti suficiente para passarmos pelas tempestades desta vida. Abençoe as pessoas que estão precisando de oração especial, porque todos nós precisamos da Tua ajuda e é através da oração que nós conseguimos. Que o Senhor possa dispensar a cada um de nós o Teu amor, Senhor Deus, e que nós possamos estar dentro da Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor Deus, como irmandade, que nós possamos formar um corpo de Cristo fortalecido na Tua palavra e que nós possamos ser vitoriosos em todos os nossos intentos, que possamos ser sal e luz da terra, evangelizar o mundo, Senhor Deus, e que as pessoas que estão desesperançosas possam confiar em Ti, que o Senhor venha prover meios através da comunicação, através de visitação, através de quaisquer outros veículos, que as pessoas possam achar paz em Ti e que nós possamos ser veiculadores da mesma neste mundo para cumprirmos bem o ID que o Senhor um dia nos indicou, nos aconselhou na Tua palavra. Dá-nos uma boa semana e que possamos a cada dia estarmos contigo, sabendo que sem o Senhor nada podemos fazer. E é um grande prazer, ó Pai, poder fazer esta oração e poder compartilhar um pouco mais da Tua palavra com as pessoas que estarão tendo a oportunidade de assistir este vídeo, com os irmãos ou pessoas mesmo que são leigas, totalmente leigas na Tua palavra. Ajuda-os também. Em nome de Jesus, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, eu frisando aquilo que foi falado na parte 1 desta aula de contradição, cujo tema é contradição, nós vimos algumas partes científicas, e agora, então, nesta parte 2, queremos levar esta questão sobre alguns pontos da contradição, que muitas vezes aparece na Tua palavra, agora focar então nestas partes. Jesus, com referência à contradição, venceu a gravidade ao andar pela primeira vez numa tempestade no Mar da Galileia. Os discípulos estavam dentro de um barco e Jesus aparece para apacentar e acalentar a vida deles, porque eles estavam temerosos mediante aquelas águas turbulentas. E aí então eu coloco para vocês como uma pessoa que deveria ter uma estatura mediana, aproximadamente 70 quilos, como média, como ele poderia pairar, vencendo a lei da gravidade, dentro daquele quadro que se desenhava naquela oportunidade, descrito em Mateus 14, versículos 22 a 33. Aqui nós temos uma questão contraditória, miraculosa. A partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou pela primeira vez uma multidão de pessoas que, pelo compadecimento dele de ver pessoas que pareciam ovelhas sem pastor, muitos passavam fome,
estavam ali desesperados por um atendimento do Mestre Jesus para os seus anseios, mas a barriga falava bastante alto e o dinheiro para alimentar aquelas pessoas seria considerável se eles os tivessem. Então, a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus faz a grande multiplicação e é impossível aos olhos humanos isto acontecer. A partir de 2 peixes e 5 pães, acontecer de alimentar uma grande multidão de pessoas e ainda sobejar alimentos. É uma outra questão contraditória, dentre outras mais gritantes que existem na Bíblia, que nós não entraremos no mérito aqui. Por exemplo, 2 básicas. Jesus, ele bebia vinho, supostamente, com os discípulos, e a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus, né? Uma outra coisa que as pessoas questionam muito como contradição: como que Deus dita nas leis que o matar uma pessoa é pecado, né? Os homicidas não herdarão o reino dos céus, se o próprio Deus muitas vezes determinava a morte de muitas pessoas em guerras. Mas tem outras questões, eu não estou entrando exatamente nelas, estou falando umas coisas assim, neste momento, uma abordagem mais superficial sobre essa questão de contradição pelo vínculo bíblico. Então, sobre a questão do vinho, Jesus, ele pega a água, que é um líquido mundial, comum às pessoas, é um alimento também, né? A água não deixa de ser um alimento, pois sacia a sede, e aliás é muito importante, mas ele transforma uma água que era usada para as cerimônias da purificação. Ele pega aquelas talhas onde aquela água estava reservada para fazer essa cerimônia da purificação, e ele transforma naquele casamento das bodas de Caná a água em vinho. E vinho é um líquido também, mas ele é de origem hidrocarbônica, né? Ele tem muitos componentes químicos. A água não tem tantos componentes químicos quanto tem o vinho. E de repente Jesus dá uma ordem, aquilo que era água passa a ser vinho, dentro de uma transformação assim ultra rápida. Como isso poderia acontecer? Também envolvendo essas questões, não adentrando profundamente nisso, sobre dar vinho às pessoas e de boa qualidade, se o próprio Deus, em sua palavra, inspirou para que fosse escrito que nós não devemos nos embriagar com vinho. Então isso tem uma profunda discussão que nós não vamos entrar aqui agora, mas fica como um ponto desta aula de contradição. Jesus então pega a água e a transforma em vinho, uma coisa que deixou todas as pessoas chocadas, assim, pasmas pelo que ele fez. E aí então, eu queria mostrar uma foto aqui sobre uma questão de transformação. Jesus transformou as coisas muito rápidas, mas olha, aqui nós temos um carvão mineral, mais aqui acinzentado neste fundo negro, e acima dele o diamante. Para quem não sabe, este diamante, lá num passado distante, foi um carvão. Então este belo diamante, eu vou até aproximar um pouquinho mais aqui da lente, olha que coisa linda, né? Translúcido, valiosíssimo. Este diamante tem a mesma composição química deste carvão enegrecido, sem valor. Apenas que através do tempo, pressão, ação de pressão e temperatura, com o passar de muitos anos, este carvão de origem mineral passou a se transformar num diamante com valor inestimável de beleza
e cobiça por parte das pessoas. Por quê? Porque tem um grande valor econômico, mas demorou muito tempo para isto acontecer. E Jesus transformou a água em vinho num piscar de olhos e um melhor vinho que ninguém jamais naquela época havia bebido. Deus é enorme, mas cabe dentro de nós, segundo 1 João, capítulo 4, versículo 4. Como um ser tão grande, maior do que o universo, porque Deus ele precisa ser maior do que o que ele cria, na verdade, pelo seu poder, né? Por expressão pura do seu poder. E um ser maior do que o universo cabe dentro do nosso coração e da nossa mente. Isso é uma coisa que chama muito a nossa atenção, como chama a nossa atenção, se nós prestarmos bastante atenção quando lemos a palavra, a sublime palavra do Senhor, como foi descrito agora na questão do vinho, descrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 6 a 9. Então a Bíblia, nas suas folhas, que contém os capítulos e os livros e os versículos, é um tesouro a ser espreitado e estudado por cada um de nós. Uma contradição, mas essa então, como Deus tão grande cabe dentro de nós, tão pequenos, seres tão pequenos, tão ínfimos, né? O homem é a pérola da criação deste Deus Criador, segundo Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 31. E aí nós temos aqui uma foto simbólica, né, de que nós somos como esta linda pérola que esta ostra teceu. Não é verdade? Então a palavra de Deus em Gênesis 1, 27 a 31 nos deixa muito claro esta criação desta pérola transformada, né, figuradamente na raça humana, que é a coisa mais bela que Deus criou, porque somos a semelhança dele. E há uma contradição também aí. Por quê? Porque nós temos a resposta em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 12 a 13, onde o apóstolo Paulo diz que nós, seguidores deste Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, somos considerados escórias da humanidade. Então, como que uma pérola, que é o suprassumo da criação de Deus, pode tornar-se em escória? Escória é lixo, é coisa desprezível, descartada, que não serve para nada. Muito embora nós sabemos que o lixo hoje em dia tem um valor muito grande, né? E dele nós podemos extrair várias coisas, inclusive dinheiro, né? Dentro dos programas existentes ambientais nos dias de hoje. Mas então, como que nós podemos ser pérola do Criador e o apóstolo Paulo dizer que nós somos como lixo para a humanidade? Parece também uma contradição. E aí nós, pensando assim, podemos entender que Deus também é um lixo, porque se nós somos a semelhança dele, Deus pode ser encarado como um lixo, né? E não é assim que deve ser entendida esta questão. Por quê? Porque o mundo, a razão dessa explicativa é que o mundo não nos reconhece como pessoas normais, devido ao pecado e seus efeitos devastadores que o próprio mundo carrega consigo neste fenômeno chamado pecado, segundo João 15, 18 a 21. Vamos ler aqui João 15, 18 a 21, então, que nos ensina o seguinte. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre a gente do mundo, e vocês não pertencem mais a ele. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se me perseguiram, também perseguirão vocês.
se obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Então nós temos essa descrição clara do porquê que o apóstolo Paulo nos chamou de escória, né? O mundo não é capaz de nos reconhecer, então, e nós temos um complemento aqui em 1 João, ainda capítulo 4, versículo 5. 1 João, capítulo 4, versículo 5, nos diz o seguinte, complementando aquilo que nós já lemos até agora. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque pertence ao mundo. Eles pertencem ao mundo, pessoas do mundo ouvem o que o próprio mundo lhes ensina. Por quê? Porque tem como um acordo. São compatibilizados. Nós somos estranhos ao mundo, estrangeiros. Nós não somos pessoas normais, segundo o texto que nós acabamos de ler antes desse. Esse é apenas um complemento. Então nós precisamos tomar o entendimento de que não somos lixo porque somos cristãos. Tem uma razão em cima disso preliminar, porque depois nós vamos ver numa segunda parte o porquê disto, né? E essa segunda parte inicia-se agora, relatando então essa questão. O imperador Constantino começou o seu império em 306 depois de Cristo. Constantino, após vencer algumas batalhas contra os francos, os alamanos, os visigodos e os sármatas, ele constrói sua residência num reino chamado Bizâncio e forma ali o Império Bizantino. Culturalmente, o rei Constantino, o imperador Constantino, nos deixou uma arte, a arte dos vitrais. Todo mundo sabe o que é um vitral, aqueles vidros coloridos com várias imagens. E também os mosaicos. Mosaico é aqueles chãos, todos eles forrados com aquelas pedrinhas quadradas coloridas que se faz desenho. No centro da cidade, algumas calçadas têm esses mosaicos que já vêm como tradição do Império Português copiado do Império Bizantino. Então aqueles desenhos, aquelas rodas, aquelas estrelas, aqueles desenhos bonitos, alguns mais complexos, outros menos, vem como arte deixada pelo Império Bizantino controlado pelo Imperador Constantino. Então é uma questão de arte deixada a cada um de nós, você pode visualizar isso na internet, isso que eu acabei de falar. Os vitrais coloridos de museus, de estações ferroviárias, rodoviárias ou de muitas casas, né? Os vitrais e os mosaicos do chão também têm uma história ligada a este Constantino que eu estou me referindo a ele agora. Então, neste reino bizantino, os seus admiradores, em homenagem ao seu nome, Constantino, chamavam aquele reino de Constantinopla, que acabou sendo a capital do mercantilismo, né? Onde o comércio começou a se avantajar e começou a crescer no mundo. Essa ideia de troca de moedas, né? As coisas movimentadas financeiramente, né? Os produtos. Constantino, por motivos de superstição, teria se tornado cristão também. Por quê? Porque ele mandou colocar uma cruz com um símbolo muito parecido com um P, a letra P, cortada na sua perninha por um X. Imagine isso. Então eu poderia até fazer isso. Vou fazer aqui, para ficar bem mais fácil de vocês visualizarem, né? Então Constantino, ele fez uma cruz com este símbolo aqui no manto dos seus soldados, e isso teria como amuleto dado muitas vitórias a ele nas batalhas que ele travava contra os seus inimigos. Mas também há uma menção sobre a morte do seu filho numa masmorra que gerou a segunda parte daquilo que eu acabei de ditar há pouco.
ou de citar, melhor dizendo. O seu filho, a sua esposa morreu, e o seu filho, então, por pressão da madrasta, Constantino teria se casado novamente, e essa madrasta teria feito a cabeça de Constantino contra o seu filho, porque ele dizia a ele que o filho de Constantino não gostava dela, e etc e tal, e aquelas coisas assim. Constantino, então, muito enraivecido por isso, manda trancar o seu filho numa masmorra, e por causa disso seu filho acaba morrendo. E posteriormente a isso, Constantino descobre que era mentira da sua segunda esposa. Ela não gostava do filho dele, que não era filho dela, e por isso ela fez essa cabeça, e Constantino acabou caindo na armadilha dela e se arrepende profundamente de ter causado diretamente a morte do seu filho. Assim, então, com aquele peso na consciência, Constantino, tentando minimizar isto perante si mesmo e perante Deus, ordena a construção de muitas igrejas, porque aí ele já era convertido ao cristianismo, supostamente convertido, e então surge na época muitas igrejas católicas romanas, porque Constantino era romano. E em cada conquista de povos sobre estes, através de seus bispos, eles empurravam goela abaixo das pessoas, dos lugares que eles conquistavam, esta questão de religiosidade para as pessoas. Isso deixava-nas muito contrariadas. Os princípios cristãos eram empurrados, e nós sabemos que nós não devemos empurrar nada goela abaixo de ninguém, muito menos a palavra de Deus, e temos muitos indícios disso, biblicamente falando. Roma, por sua vez, suportou isso por algum tempo somente. Por que Roma suportou? Porque, na verdade, Roma tinha os seus imperadores. E os seus imperadores eram como deuses. Era um período onde era chamado de antropoteísmo. O homem sendo cultuado como um deus. Prova disso é que os soldados romanos, quando chegavam perante o imperador, eles, eu falei já sobre isso na escola bíblica dominical presencial, as pessoas chegavam e batiam no peito, assim, os soldados, e faziam Ave César. Ave César significa César, eu te saúdo como um deus. Hoje, nós, não criticando absolutamente nenhuma religião, nós temos um indício atualizado disso quando as pessoas falam Ave Maria. Ave Maria significa Maria, nós te saudamos como a mãe de Jesus e veneramos, né? É uma saudação endeusadora. Então, daí tem as histórias que se refletem na religião até hoje. E Roma, então, foi a inventora disso através de seus imperadores, que eram cultuados como deuses, né? E aí a Igreja Católica não queria ter concorrência, então ela suportou esses atos de Constantino por um tempo, mas logo isso começou a tornar-se incômodo e problemas começaram a surgir a partir daí. Muito bem. Conta a história que Constantino, por ter uma descendência grega, muito embora com influência romana, né? Ele nunca abandonou atos pagãos. E o que é pagão? O que significa pagão na palavra? Pagão significa desobediente. Uma pessoa pagã é uma pessoa desobediente à palavra de Deus. É uma pessoa que tem consciência da palavra de Deus, sabe o que deve fazer e não o faz. Então ela é uma pessoa pagã, né? Mediante essa questão do significado da palavra. Tanto que antes de sua morte, então, Constantino encomendou um sacrifício a Zeus. Zeus é o deus dos deuses, né? Na mitologia grega, né? Então, Zeus foi encomendado antes da sua morte como um sacrifício. Então, Constantino não era 100% um devoto do cristianismo, mesmo tendo partido para ele para afagar a queimação de sua consciência mediante os atos praticados de forma ruim, negativa.
Então, devido a tudo isso, é que muitos dos conquistados apenas professavam o cristianismo de forma superficial e sem compromisso algum com as verdades bíblicas, aquilo que Deus pede para cada um dos seus seguidores. E assim, pessoas dos tempos atuais também se comportam da mesma forma hoje em dia. Não compram de fato a ideia de ser autenticamente uma pessoa cristã na sua essência. Tem trejeitos, mas de fato não o é. Né? Nós já falamos sobre isso, por isso tem aqueles versículos. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Isso deve ser muito bem observado pelas pessoas, porque tem padrão, como foi dito em algum estudo aí que já se passou. Então, o mundo, nós podemos dizer, de hoje, é um mundo cristianizado, mas não evangelizado. O que significa ser cristianizado? Cristianizado significa entender as questões da Bíblia, entender o que Deus quer para a vida da pessoa, mas de fato não seguir, não frutificar como deveria para a vida cristã em compatibilidade com isto. Uma boa parte das pessoas quer receber os benefícios de Cristo. Falam como cristãos, mas não querem pagar o preço de ser um cristão. Mantêm uma vida carnal totalmente distante de Deus ou meio a meio. Falando de Jesus, diz crer em Jesus, mas automaticamente também adultera, mente, pratica atos pecaminosos dos mais diversificados durante a sua vida, mas carrega o crucifixo aqui muitas vezes, fala em Deus, diz crer em Deus, não é contra a doutrina cristã, mas vive a sua vida como quer, sem renovo, sem conversão. Isto é ser cristianizado, não evangelizado, porque uma pessoa evangelizada é uma pessoa que está dentro do Evangelho. O Evangelho é boa nova, é nova vida, é vinho novo, né? Como diz a palavra. Então, nós temos aqui o texto de Tiago 4,4. Se você procurar aí na sua Bíblia, você pode entender melhor, mas eu posso ler aqui também rapidamente. Tiago 4,4 nos ensina o seguinte: um minuto só que eu estou achando aqui. Muito bem. Tiago 4,4. Gente infiel, será que não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser, pois, ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então aí nós temos uma clara visão destas questões, que não basta só reconhecer nominalmente a pessoa de Jesus Cristo. Uma prova de que é assim também está escrito em 1 Coríntios 9, 16 a 24, é uma referência que eu deixo para vocês, né? Você pode ver na sua casa, consultar, vou repetir, 1 Coríntios 9, talvez aí no visor embaixo eles estejam colocando esta referência, 1 Coríntios 9, 16 a 24, elucida muito bem isto, e Romanos 8, 6 a 16, também expressa claramente estas questões que nós estamos falando entre ser cristianizado e evangelizado, como sombra daquilo que Constantino já fez lá no passado e que veio evoluindo ao longo dos tempos sem mudanças. Então, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 22,
pode-se ir até um pouco além disto que eu acabei de falar agora. Vamos consultar então Mateus nesta referência bíblica.